Onde é que está o propósito disso? 7h15 eu abro a sala. Tá bom, Cris, não tem problema. Tô, tô enviando os links. Tá bom.
Maria e o Pedro estão aí? Como é que fica o microfone? Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho e daqui a pouco a gente começa. Boa noite. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Isa, vamos ver se o pessoal entra mais um pouquinho. Eu vou mandando aqui nos grupos. Boa noite, Angelina. Sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente vai começando. Isa, você já quer ir falando alguma coisa? Oi, Clícia, oi, gente. Tudo bom? É, eu posso esperar também mais um pouco, não tem problema. Você acha que a gente começa ou Não, a gente pode esperar mais um pouquinho, porque essa hora o pessoal está chegando em tá casa. bom? Tem problema nenhum. Tá bom.
Mas já tá entrando um pouquinho mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eunice. A gente já está começando daqui a pouquinho. Eunice, Edna, Andréia, Angelina. Vamos dar mais 5 minutinhos. Acho que a gente começa aí, dá para não. Aí a gente grava e disponibiliza para elas verem depois. Tá bom. Mas, vou botar aqui rapidinho. Boa noite, bem-vinda, Edilene. Boa noite. Boa noite, Letícia, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Edilene. O que acha, Isa, da gente ir começando? Tá ótimo, pode ser. Você pode me liberar Sim. para. Obrigada. Então, gente, boa noite. A gente vai gravar, então depois a gente vai disponibilizar no YouTube para as outras voluntárias. Boa noite, Eunice. A Isadora Zulfo, ela é estudante de políticas públicas, né? Na Leite Universidade. Não, tu tem que falar o nome, eu não vou saber falar. Na Universidade de Leiden. Isso, Laine, é isso. E ela, junto com o Pedro, ele está aqui? Não, eu não sei, é que ele não fala português, Ah, gente. tá, mas é porque eu acho que ele É, entrou em Pedro aqui, não sei. é. Não, E- ele é o Vitor. Ah, tá, tá. Uhum. Eles fizeram um trabalho, um mapeamento muito legal com os números de vítimas de parceiros íntimos aqui em São Paulo, mostrando justamente como não tem DDM perto dessas vítimas, principalmente as vítimas. Boa noite, André. Principalmente as vítimas mais vulneráveis. Então, eles vão explicar um pouco desse artigo deles. A Isa vai compartilhar o artigo, eu até compartilhei com vocês. E aí, boa noite, Paulo. E aí ela vai falar um pouco como é que funciona, o que foi que eles pensaram. E como eu tinha falado para vocês, né, os dados são muito importantes para a gente conseguir prevenir a violência, e principalmente quando a gente começa a combater, né, a gente, enquanto justiceiros que atendem muitos casos, a gente sabe o quanto a mulher enfrenta uma rota crítica para pedir ajuda, né? Então, ela precisa de uma DDM perto, de uma Casa da Mulher Brasileira, e muitas vezes ela não é nem tão bem atendida. Então, apesar de ser uma DDM, um lugar que tem uma psicóloga, que tem uma assistente social, mas isso a gente precisa desses mapeamentos justamente para que a gente tenha mais, possa cobrar mais políticas públicas, né? Que a gente consiga, e também prevenir, também conversar com essa mulher para que ela também depois não desista da denúncia. Então, a Isa vai falar um pouco desse contexto. É um artigo muito legal e muito importante para o nosso trabalho. Bem-vinda, Isa. Obrigada, Clice. Obrigada também pela oportunidade de poder estar falando aqui. É, Enfim, gente, bem-vindos.
E fiquem à vontade para me interromper a qualquer hora, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário. Eu sei que muitas das pessoas aqui, né, são voluntárias também, eu também sou voluntária. Então, se você tiver também alguma experiência pessoal do que eu estiver falando, tipo, por favor, pode falar, tá bom? Se quiser também ligar a câmera, fiquem à vontade. E é o que a Cris falou, eu vou compartilhar agora, mas antes eu queria compartilhar com vocês o artigo eu estou compartilhando o link do Drive, porque tem muito mapa, e se vocês não conseguirem ver, porque não dá para dar zoom, vocês podem abrir aí na tela de vocês e talvez olhar tipo, o mapa específico que eu estou falando, tal, se for ajudar aí. É, Eu te coloquei como co-host, se você quiser compartilhar o. tá bom, obrigada. Eu acho que é esse aqui, né? Acho que sim. Aqui na setinha. Isso, Já tá indo. aqui, né? Isso. Então, é isso. Eu vou falar sobre mapas e violência de gênero. É numa aula que eu fiz que era tipo sobre esse como fazer mapas, enfim, dá para fazer muito mapa legal e todos os dados que eu usei são abertos, então são coisas que a gente nem precisa estar associado a alguma instituição para ter esses dados e é mais a importância está mesmo da gente conseguir juntar essas coisas e pensar o que que a gente precisa e o que que a gente não está conseguindo ver, que, por exemplo, um mapa uma imagem pode trazer, assim, para a gente essa visualização e conseguir associar melhor, né? O que está acontecendo. Então, uma pequena apresentação sobre mim. Eu sou a Isadora, eu tenho 22 anos, eu sou natural de São Paulo, mas hoje em dia eu estou estudando saúde pública global na Universidade de Haia, na Holanda, que fica na Holanda, né? Então, no norte da Europa e, tipo, mais ou menos uma hora, assim, de Amsterdã, né? E é na minha universidade, que se chama Universidade de Leiden. E aí, o sistema que eu usei para fazer esses mapas é um sistema muito conhecido, talvez quem tenha experiência nisso também pode falar, mas ele se chama Sistemas de Informações Geográficas. É um sistema aberto, gratuito, você pode baixar no seu computador. E eu não acho ele muito complicado assim de usar, inclusive, tipo, alguns tutoriais no YouTube você já consegue entendendo um pouco como funciona. Ele trabalha basicamente com linhas, polígonos e pontos, e eu vou mostrar para vocês, por exemplo, alguns exemplos de mapas que vocês conseguem fazer. Esse, no caso, é muito fácil de fazer. Então, por exemplo, essa pessoa quis pegar, né, os Estados Unidos, Canadá, Alasca, e fazer, enfim, um mapeamento, esses pontos, eu não sei o que são, mas você pode ver que é muito simples. É, ou, por exemplo, esse daqui também trabalha com polígonos, que são os bairros, né? As linhas são as estradas e ruas, e os pontos também aí significam alguma coisa. E esse outro que eu sei o significado, que são os casos de Covid na pandemia, no caso, na Europa. Então, as bolinhas maiores são onde tem a maior concentração de casos, né? Então, não sei se vocês lembram, mas a Itália estava muito mal uma época. E eles até colocaram um pouco do relevo, que é mais complicado, mas enfim. E por que que eu tô conectando, né, com a violência de gênero? Porque a violência de gênero, ela é uma forma, né, de uma violência contra a mulher, e ela ocorre em razão da pessoa ser alvo da violência e pertencer ao gênero feminino, e tem como base a manutenção de papéis sociais impostos a mulheres e homens. Então, é um tema muito importante, principalmente no Brasil, que é o quinto lugar no mundo, em uma lista de 83 países, no índice de feminicídio. Então, é um índice, assim, é muito, muito alto, muito alarmante, né? E que o homicídio ocorre contra o gênero feminino motivado por violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação pela condição de ser mulher, né? E- Então, eu acho que está dando eco. Ah, obrigada, sim, José. E então, assim, eu escrevi esse artigo que é a malha de proteção
mapeamento de casos de violência por parceiro íntimo e serviço de apoio em São Paulo, com um colega também meu, que é o Vitor Pelayo. E o que que esse artigo ele fala sobre violência por parceiro íntimo, né? Que eu acho que começa a complicar um pouco, do tipo, tá, o que que é violência doméstica e o que que é violência por parceiro íntimo. Então, na verdade, eu queria devolver essa pergunta para vocês e que vocês me explicassem, tipo, o que que vocês acham que é a diferença entre violência doméstica e violência por parceiro íntimo, e também por que que foi usado violência por parceiro íntimo e não violência Sai doméstica, lá, sai. como é o que a gente mais conhece, né? Então, se vocês puderem, por favor, entrar nesse site que se chama WooClap e entrar com o código Justiceiras, a gente pode ver um pouco da resposta de todo mundo e depois eu vou perguntar mais especificamente por que que vocês escreveram isso. Me avisem se vocês conseguirem entrar, senão eu posso explicar como funcionar melhor. Peraí, eu vou tentar entrar aqui também. Pessoal, tenta entrar aí. Pior que tem algumas que elas são mais velhas e eu não sei se elas vão conseguir, Isa. Eu vou mandar o link. É, o link fica mais fácil. Tá bom. Tô mandando então o link aqui no. Mas eu vou tentando já aqui no QR Code. Ah, foi. Oi? Estão vendo a primeira pergunta? Sim, tá abrindo aqui. Tá, tá bom. Eu acho que abriu no site, não abriu no formulário. Ah, peraí. Tá, deixa eu ver. Acho que vocês já podem escrever, né? Tem tipo. Quer que eu mostre como que funciona? Eu vou mostrar aqui. É, mas é que eu não. Então, Só um vocês momentinho. entram. Aqui. Então, vocês entram. Vocês estão vendo aqui o site? É, Sim. esse site que eu mandei. Aí aqui nesse event code, vocês escrevem justiceiras. Hum, E aí vocês colocam aqui nesse go. E aí vai aparecer a pergunta e a resposta que você pode colocar. tá. Vamos ver se elas vão conseguir fazer isso. Alguém precisa de ajuda? Quer que eu explique de novo? Senão também a gente pode fazer uma versão, tipo, aqui mesmo e É, vocês. no chat, acho que fica mais É, fácil para elas. tá bom, tá bom. Mas muito legal esse site. Para fazer essas. É tipo uma apresentação, né? Isso. Tipo, e Eu ele. tô conseguindo fazer aqui Tá conseguindo? Tô. Ah, Tá ótimo. bom. Ok. Quem já conseguiu fazer? Pode responder aqui também no chat, não tem problema. Quem escreveu no Zoom User. Ok, Paulo. É, Então, qual que vocês acham, qual é a diferença entre violência doméstica e violência por parceiro íntimo? Essa é a pergunta. Legal. Já tá saindo algumas respostas. Eu vou mostrar para vocês. Que o meu travou.
Ok. Tem um mapa bem legal já. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês estão vendo? Ainda não, né? Agora. Dá para ver agora? Ah, Dá sim. então, obrigada, Ellie. Então, todo mundo mais ou menos falou sobre essa coisa da violência, né? Mas também tem algumas pessoas que falaram mais sobre amante, parceiro, namorado. Então, é mais ou menos isso mesmo a diferença. Alguém quer se voluntariar para explicar o que escreveu? Posso. Pode ir, Letícia. Eu não sei se eu escrevi certo, tá? Não é, Mas não é um tem. momento de aprendizado. É isso mesmo, é para a gente ir pensando junto. No caso da violência doméstica, vai depender, qual é a relação entre a vítima e o abusador. É, Já no caso da violência por parceiro íntimo, necessariamente é uma violência de gênero, mas necessariamente acontece por uma pessoa que está no relacionamento. O abusador, ele está no relacionamento com aquela mulher. Uhum. E na violência doméstica, qual que era a diferença mesmo, se eu entendi? O abusador, ele comete a violência no espaço doméstico, né? Não necessariamente no espaço doméstico, mas nessa relação doméstica, mas ele não necessariamente é o marido, o amante, o namorado, o parceiro. Pode ser o Sim, pai, pode ser a mãe, pode ser irmão. sim. Não, é isso mesmo, Letícia. Tipo assim, você acertou em cheio. Não sei se tem mais alguém que queria complementar alguma coisa que escreveu ou quer dar uma opinião diferente. Não? Tá bom. Mas é isso mesmo, tipo, e antes da gente ir para a explicação que eu preparei, eu também preparei uma segunda pergunta. Então, vocês continuando com o mesmo link, eu queria que vocês respondessem, tipo, por que que foi usado violência por parceiro íntimo no artigo, ao invés de violência doméstica? Tipo, por que que eu escolhi esse termo que, em vez do primeiro? Vocês estão vendo já a segunda pergunta? Sim, sim. Tá bom. Olha, alguém acabou de escrever no chat como que faz para ter acesso ao artigo. Eu tô mandando o link de novo. Vê se você consegue abrir. Para quem chegou agora, eu mandei o artigo para que, quando eu mostrar os mapas, vocês também consigam dar zoom nos mapas, se não der para ver direito na apresentação. A segunda pergunta já pode responder? Já, pode responder, Cris. Eu Vocês só estão estou vendo? conseguindo, Oi? eu só tô conseguindo a primeira, não estou conseguindo ir para a segunda. Mas algumas pessoas responderam a segunda, então eu não sei. Ah, É, tá, cheguei. Ah, não, cheguei só na oi? primeira. Eu só estou conseguindo responder a primeira, peraí. Eu tinha travado meu computador. Acho que se você der, tipo, fazer aquele negócio de Voltar? entrar na página de novo, talvez você consiga. Tá. Não, mas elas estão conseguindo responder? Aí, como é que tá? Sim. Sim, duas pessoas responderam já. Eu acho que tem mais gente para responder. Tentando. Como que tá? Alguém Deixa também tá eu... tendo problema?
Hum. Ok, eu vou dar mais um minuto, daí a gente conversa sobre as respostas. Ah, eu acho que eu tô na resposta certa. Peraí. Eu tô com um celular, um computador. Consegui, eu já consegui. Ótimo. Então, assim, vamos ler as respostas, né? Eles falaram porque a violência foi praticada pelo parceiro ou parceira íntima, marido, para especificar que a violência foi praticada pelo parceiro íntimo, por conta da necessidade de tornar clara a distinção dos termos e principalmente o número extremamente maior de violências por parceiros, e para restringir a amostra e mostrar a gravidade da violência por quem deveria cuidar de você. Eu queria saber quem escreveu o marido, se podia, elaborar um pouco mais a resposta, tipo, eu não entendi, tipo, para entender melhor o que que você quis dizer com isso. A pessoa se quiser também, se também não quiser, tudo bem. Se tiver Fui aí. eu, porque eu tava testando. Entendi. Então tá explicado, Cris. Mas assim, de uma forma geral, eu acho que alguém quer falar sobre a sua resposta, mas eu acho que eles realmente pegaram mais o conceito mesmo de por que que, tipo, dessa necessidade de ser um pouco mais específico, né? Já que, como a Letícia falou, tipo, a violência doméstica, ela não necessariamente tem um agressor específico, ela diz mais sobre o ambiente onde ela é cometida, né? Na sua definição, né, do que, tipo, quem é o agressor ou como isso acontece, e aí você acaba misturando um pouco estatísticas diferentes, e para algumas coisas isso é bom, mas para outras, às vezes você quer, tipo, quanto mais específico você é, mais você consegue atuar naquilo, sabe? Ou entender por que que aquilo acontece. Então, é por isso que eu usei a violência por parceiro íntimo, ao invés de violência doméstica. E também porque é um termo mais. A violência doméstica, eles acabam assim se sobrepondo muito, viu? E às vezes, mesmo se eu falar violência doméstica, e eu tô querendo dizer violência com parceiro íntimo, também não tem problema, tipo, porque é como a gente usa no dia a dia, né? É essa palavra que a gente mais usa e às vezes a acessibilidade é melhor do que só ser termos técnicos e tudo mais. Então, enfim, muito obrigada a todo mundo pela participação. E aí eu vou dar uma pequena definição, né, do que da violência doméstica na literatura e da violência parceiro íntimo. Então, a Maria da Penha, por exemplo, ela se refere à violência doméstica. Mas aí ela fala, tipo, três situações de incidência de suas normas. Então, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em decorrência de uma relação íntima de afeto. É o que ela fala, né? De quais são os tipos de violência, o que incorpora, assim, violência doméstica. Então, meio que violência parceiro íntimo está dentro da violência doméstica, né? E, por exemplo, o Ministério da Saúde já fala que violência parceiro íntimo diz respeito a um conjunto de comportamentos de violência física, sexual, psicológica ou perseguição perpetrados pelo parceiro íntimo, que pode ser caracterizado pelo atual ou ex-cônjuge, namorado, namorada, parceiro sexual ou outra pessoa com quem a vítima mantenha ou tenha mantido um relacionamento pessoal próximo. E eu enfatizei parceiro íntimo, porque é muito importante, justamente o que ela estava falando, é muito importante essa distinção de quem está fazendo, não só um pai, um irmão, mas, tipo, de ser essa pessoa que estava dentro de um relacionamento, seja qual for o status com aquela vítima, né? E tanto é que no Jus Brasil, eles especificam que na violência doméstica, né, não é para acaso que a violência contra a mulher ocorre predominantemente no lar, notadamente em razão de agressões praticadas por maridos e companheiros, o que aumenta muito o fator de risco, pois o agressor tem uma enorme proximidade com a vítima. E é por isso que violência doméstica, a maior parte das vezes, é a violência por parceiro íntimo, porque a vítima justamente sofre mais em casa e dentro desse contexto, né? Que é, enfim, o ciclo da violência e tal. Então, assim, indo para a pesquisa agora, o que que eu tive que ir na literatura e procurar quais fatores que eu posso mapear para entender
onde que as mulheres em São Paulo estão mais vulneráveis à violência do parceiro íntimo. Então, eu fui na literatura, e aí eu procurei, tipo, tem gente que pesquisou sobre violência doméstica. Eu vou falar violência doméstica, mas eu quero dizer violência para parceiro íntimo, tá? É porque é mais fácil. Então, violência doméstica e uso de álcool pelo agressor, ou violência doméstica e uso de álcool pela vítima. Isso tem a ver com a raça, educação, com crime, tipo, tanto crime, tipo, crime no bairro, quanto, tipo, se o parceiro é associado ao crime, ou se tem a ver com vulnerabilidade econômica. É, e o que que eu queria saber de vocês, o que vocês acham qual que tem uma relação e qual que não tem? A raça não tem. Sim, exato. E você acha que vulnerabilidade econômica tem? Não necessariamente, mas a consequência da vulnerabilidade econômica. Uhum, Por exemplo, não a composição da classe trabalhadora e nem o nível de educação, mas o uhum, desemprego associado à forma com que o agressor ele tenta aliviar, normalmente é o álcool, uhum. aí vai culminar numa violência. Sim, Mas vulnerabilidade econômica por si só, não. Raça, não. sim, Educação, não. Teoricamente, sim, deveria ser, né? Mas está comprovado que não. sim, Álcool, sim, mas pelo agressor, seria álcool pelo agressor e crime. sim. Sim, você realmente acertou em cheio todas as respostas. Tipo, justamente, álcool pelo agressor tem uma grande incidência do agressor fazer o abuso, né, de álcool e ter casos de violência doméstica. O uso de álcool pela vítima é mais fraco, é uma correlação fraquinha, mas tem também. E é claro que nessa situação os autores não estão, eles só estão olhando a vítima fazendo o uso de álcool e é isso acontecer. Não tá dentro de um contexto, claro, todos os casos eles têm dentro de um contexto, né, de tipo, de álcool pelo agressor e álcool pela vítima. Isso não conta, por exemplo, se a vítima foi drogada ou não. Então, mas, assim, é bem fraco a relação que eles encontraram. Assim como a Alexa falou, raça não tem correlação. É, educação também não tem. É Só impressionante. uma pergunta, deveria ser cor, né? E não raça. Mas é que, como a literatura, ela, Ainda tratava em 2010 como raça. sim, e eles tentam fazer a distinção, tipo, de, Etnia, eles né? tentam ser mais internacionais, assim, tipo, porque Para universal. exatamente, porque debate sobre cor e raça, tipo, tem muita conotação, tipo, social e local, né? Então, Sim, eles tentam fazer algo que é mais aplicável. Esse estudo não foi feito no Brasil, ele tenta, se eu não me engano, ele foi feito nos Estados Unidos, e lá é, tipo, diferente a forma como eles se referem a, sim. a isso, entendeu? Se fosse no Brasil, o certo seria falar cor, por exemplo. Mas assim, não tem também, não é um indicador. Educação também não. Tanto mais anos de educação quanto menos anos de educação, o índice, tipo, a dispersão é a mesma. Crime tem a ver, sim, quando o parceiro é associado ao crime, não quando a vítima está inserida num contexto onde o crime é mais presente. E vulnerabilidade econômica também não tem nenhuma relação com, é, com violência doméstica. Mas interessante o que esses autores encontraram foi que vítimas de classe média são mais propensas a delatar os agressores. Então,
enfim, e esse estudo foi feito em São Paulo, então isso é interessante, tipo, entender talvez o porquê que justamente de classe média elas são mais propensas a delatar, né? Fala, Edna. Boa noite a todas. Esse é um assunto que é bastante comentado, as pessoas sempre questionam, né, a respeito de raça, a respeito de cor, classe social. Uhum. E, infelizmente, a violência de gênero, a violência doméstica, que seja, ela abrange a todas, sem extinção. E os agressores não têm um perfil. Assim, existem fatores que contribuem, né, dificultam para que a vítima consiga sair do ciclo da violência, né? Às vezes religião, às vezes, né, a classe social dela, às vezes por estar com problema financeiro não consegue quebrar esse ciclo, ou às vezes por questão de conhecimento mesmo, nem consegue identificar que está num ciclo de violência doméstica. Quando chega a ser identificado, talvez em estado gravíssimo. Então, assim, a classe média, né, porque um estudo a mais, talvez mais informação, consiga entender melhor de quais são os seus direitos, denunciar. Mas, assim, é mais relativo, eu acredito assim, que o próprio machismo, né, que vem da sociedade, a sociedade ela foi, né, criada, digamos assim, ela foi construída sobre ideais machistas, né, e as mulheres elas vêm sendo submetidas a esse machismo no decorrer da vida. Então, muitas não conseguem nem identificar, às vezes, que passa por violência doméstica. Então, assim, atualmente, até se fala muito em denúncias, mas porque está sendo divulgado canais de denúncia, está sendo divulgado o que é a violência doméstica. Então, assim, eu acredito que não tem um fator específico, existem fatores que pioram, né, a situação, mas não que seja responsável, assim, a não ser o próprio machismo na sociedade. Sim. Exatamente. E é um fator muito estrutural, né? De como isso acontece quando a gente volta lá do começo, é justamente essa coisa da violência de gênero e como ela impõe, né, os papéis, de perpetuar os papéis, tipo, das mulheres e dos homens na sociedade. Eu acho que isso é muito bem colocado, Edna. E, assim, a literatura, ela tenta ver esses fatores sociais justamente para quebrar com crenças, né? Crenças que vão sendo criadas para justamente, tipo, e eu coloquei aqui também para justamente, tipo, deixar bem claro e não que essas crenças a gente saiba, tipo, é, que a gente saiba ver quando, por exemplo, num artigo de jornal, numa revista, tipo, eles associam, por exemplo, a educação, sabe? Eu já escutei. De tipo, mas tem menor educação, então é mais propenso a vítima a ter, tipo, violência doméstica. E, tipo, isso não é verdade, foi comprovado, sabe? Isso foi estudado, tipo, por estatística e, enfim, e não tem essa relação. E, enfim, é importante porque eu acho que vem com uma crença social muito espalhada, né? Fala, Letícia. É que eu concordo com a Clis no que ela falou, assim, eu já fiz um estudo sobre isso, sobre violência doméstica, e é, quando, quanto mais alta é a estratificação social, menor o número de denúncias, por conta da imagem. Uhum, Elas evitam denunciar. E aí, uhum, quando você falou classe média, a primeira coisa que me veio à cabeça é, será que é classe média baixa? Porque é essa realidade, quer dizer, isso é uma realidade. Quanto mais alta a classe, menor o número de denúncias. uhum. Sim, muito interessante. Você fez uma pesquisa sobre isso? Eu tenho um artigo publicado que trata de violência doméstica e, na verdade, de quais são as ferramentas utilizadas atualmente e que funcionam verdadeiramente para
corrigir esse problema, porque a prisão, o pagamento de multa, ele não atua como uma mudança na mentalidade do agressor. Então, existe uma medida que é como se fosse de agressores, que eles fazem encontros e aí cada Tribunal de Justiça cria o seu. Tem vários que funcionam, tem alguns que nem existem. Esses agressores, quando são julgados e condenados, eles são obrigados a participar desse grupo. É um grupo de agressores que tem mediação de psicólogos e Grupo assistentes reflexivo. sociais. Isso. E aí a porcentagem deles refazerem, né, tem um nome melhor para isso, é de menos de 1%. É a única forma deles terem entendimento da agressão que cometeram e de ter uma mudança significativa na conduta e no entendimento do que é a violência. Uhum. Entendi. Nossa, muito interessante esse artigo. Mas eu acho que se alguém tiver mais alguma coisa para falar, a gente pode fazer, mas eu acho que em relação ao tempo é bom a gente continuar, né, Clice? E Não, pode ficar à vontade. A gente pode, como a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente pode ir até 8h10. Eu não sei como é que você está aí, né? Que ela está em algumas horas a mais que a gente. Aí já deve sim, ser meia-noite e pouca, né? já é 1 da manhã. Ah, tá. Nossa. Então, alguém tem mais alguma pergunta, gente, para a Isa? Bom, eu vou continuar os slides e a gente pode talvez continuar essa conversa no final, talvez, né? Tá, pronto, melhor. Então, agora, né, indo para a pesquisa. Então, eu usei esses dois indicadores abertos também, que é o GeoSampa, da Prefeitura de São Paulo, e o Mapa da Desigualdade do Instituto Cidades Sustentáveis, que faz um mapa anual muito, muito legal e é muito, muito fácil de mexer no site. Por exemplo, esse aqui que está aparecendo aqui na esquerda, é tipo o tempo de atendimento para vaga em creche por distrito da cidade de São Paulo. E eles também têm, tipo, vários indicadores é, de violência doméstica. Então, foi esses que eu usei para minha pesquisa. E junto com, na GeoSampa, eu peguei mais dados, tipo, de cada distrito de São Paulo e, tipo, de cada serviço que pode acolher vítimas de violência doméstica. Entendeu? Então, essas são as variáveis que eu peguei do GeoSampa. Então, de segurança, peguei delegacia de polícia feminina, posto da polícia militar, polícia civil, quartel de bombeiros, casa de mediação, unidades gerais de assistência social e unidades especializadas em violência para o parceiro íntimo, assistência médica ambulatorial, unidades especializadas em saúde domiciliar, unidades de saúde de emergência, hospitais, unidades de saúde geral e, por último, unidades de saúde mental para adultos e unidades de saúde para álcool, para drogas e álcool, porque, assim como vocês viram, álcool tem uma grande correlação, né, com violência doméstica, então achei que fazia uma boa correlação também colocar isso, porque. E aí que vem a pergunta, né? Por que tudo isso de serviço e não só a delegacia feminina que importa? Porque, assim como os justiceiras, entende que precisa de um cuidado multidimensional para acabar com a violência doméstica. Isso também não é só ter uma delegacia feminina, você precisa de um CAPS-AD para ajudar, tipo, pessoas que estão passando por dificuldades, tipo, químicas, ou você precisa de casas de mediação, enfim, é um sistema, é uma rede, né? Que vai conseguir de psicólogos, assistentes sociais, de médicos, advogados, não é só um serviço que consegue, que consegue cuidar, né, desse problema que é profundamente social, e histórico. Então, com isso, finalmente a gente chega nos mapas. Então, por exemplo, esse foi o primeiro.
que dá para ver São Paulo. E aí, agora que, se vocês quiserem abrir o artigo para ver melhor, talvez seja uma boa ideia, se vocês não conseguirem enxergar direito. Então, eu vou explicar agora, tipo, tem todos os distritos de São Paulo, né? E o verde, tipo, do verde claro para o verde escuro, é o número relativo de casos de violência por parceiro íntimo, e relativo porque ele já é ajustado para a população de cada distrito, entendeu? Então, não é um número total. É claro que em regiões que teriam mais pessoas, teriam mais casos, sabe? Mas isso já é ajustado para isso. Então, você pode ver que tem muitos casos mais no centro e um bairro da Zona Leste. E as bolinhas amarelas são os serviços, alguns dos serviços que eu falei no slide anterior. E em vermelho e rosa, você tem a concentração estatística geográfica desses serviços. Então, o que que é isso? Essa concentração estatística, ela é uma análise que é uma técnica para identificar áreas com alta ou baixa intensidade de serviços. Então, no caso, onde está vermelho escuro, é onde tem uma concentração muito grande de serviços, e onde não tem, tipo, onde teria, tipo, áreas em azul, é onde tem áreas que estão carecendo desse serviço. Como vocês podem ver, não tem essas áreas no mapa, o que é bom, mas isso também não significa que tem algumas áreas que o serviço é muito concentrado e outras que você não vê nenhuma concentração, né, por distrito. É, então, dá para ver que os serviços são distribuídos desigualmente, né, em São Paulo. E, por exemplo, aqui é um zoom mais no centro, para vocês verem como o centro é o verde, mais verde escuro, mas também tem é onde o vermelhinho tem distritos do centro que, tipo, é praticamente tomado, assim, pelo vermelho, não dá nem pra ver o verde escuro, né? Então, é isso. E quais são os fatores, então, nessa pesquisa que sugerem áreas carentes de serviço de violência para o parceiro íntimo? Seria a não ter aglomeração de serviços, né? Então, aquelas áreas vermelhas. Ter uma cobertura menor de serviços, então você pode ver no mapa que tem menos pontinhos amarelos, assim, espalhados. Ausência de delegacia de defesa da mulher, claro, porque esse deve ser o mais importante, dentre todos esses serviços que também são super importantes. E uma alta densidade populacional, que é mais alarmante ainda, de, tipo, tem muita gente, mas cadê esse tipo de serviço? Então, aqui nesse mapa, por exemplo, em verde tem as delegacias das mulheres de São Paulo, e são só 17. E vocês podem ver que não dão conta da cidade toda, principalmente na zona sul de São Paulo. É muito complicado você entender como que uma mulher que mora sabe, lá pode, tipo, só ir para uma delegacia da mulher. É, e em cinza, você pode ver, tipo, a distância média percorrida pelas vítimas para fazer uma denúncia. Então, é basicamente onde que a mulher, é a distância calculada na delegacia que a mulher fez a denúncia, para onde que é o endereço que ela falou que a denúncia aconteceu, né? Então, seria o quanto a distância da viagem que ela percorreu para chegar na delegacia. E dá para ver que justamente na periferia, tipo, norte e sul, é onde a vítima percorre de 13 a 22 quilômetros para chegar numa delegacia. E como vocês podem ver no próximo mapa, esse aqui é tipo o número relativo de casos é a bolinha, né? Então, quanto maior a bolinha, maior o número de denúncias. E quanto mais escuro o distrito, maior o número, maior a distância que a vítima percorreu para chegar na delegacia. E tem uma relação muito clara que você pode ver que as bolinhas maiores são nos distritos mais claros e as bolinhas menores são nos distritos mais escuros. E quando você compara isso com a densidade populacional, é mais alarmante ainda, porque, por exemplo, no extremo sul de São Paulo tem uma densidade populacional enorme, tá azul escuro, e mesmo assim você não tem nenhuma delegacia da mulher, e muito, muito pouco serviço que elas podem acessar. E você pode ver várias áreas que estão em azul que não tem nem uma aglomeração de serviços e uma bolinha, tipo, muito, muito pequenininha,
como quase todos, né? Aqui no extremo norte, na zona sul de São Paulo também, um pouco do extremo leste também, o que torna, enfim, existem acho que algumas conclusões que vocês devem estar chegando já, que eu vou falar também. Então, espera. Ah, tá bom. Então, eu queria devolver agora perguntas para vocês, para que a gente consiga fazer uma conclusão assim junto. Por exemplo, encontrei hoje essa notícia do Vexame, no Exames, desculpa. Violência doméstica contra a mulher cresce quase 10% no Brasil. Ou a do Justiça do Trabalho, que colocou, que fez uma notícia que pesquisa aponta número aumento de violência contra a mulher no Brasil em 2022. E aí a minha pergunta é, os casos de violência doméstica estão aumentando no Brasil? O que que vocês acham comparado com os mapas que a gente viu agora, a distribuição do serviço? Sim, Pode falar, Letícia. sim. Uhum. Por que que você acha que estão aumentando? Eu, particularmente, acho que tem duas coisas. Isso que o Paulo falou, Uhum. né, da notificação. Já existia e agora é mais notificado, mas a outra coisa é que nós passamos por um período muito sombrio, assim, nos últimos anos, no qual o machismo era exaltado, a submissão feminina era exaltada. A gente tem um caso agora que a Gabriela Mansur, inclusive, é advogada Uhum. de uma mulher que foi violentada por 3 anos e achava que aquilo era prova de amor. Uhum. Então, e que é uma pessoa de extrema direita. Então, assim, é óbvio que existe uma ligação entre como é vendido para a gente as relações, como são vendidas as relações e como as mulheres entendem aquilo. Então, entende que é uma proteção, enquanto na verdade está sendo violentada, seja patrimonialmente, seja, né, fisicamente. Então, para mim, essa relação ela cresce junto. Sim. Mais alguém quer comentar? Eu quero falar, posso falar? Pode, claro. Bom, eu atuo aí nessa área antes mesmo de existir a Lei Maria da Penha. Então, eu acompanho esse processo aí há muitos anos. Eu acho que se aumenta, realmente tem aumentado, não só as denúncias, mas realmente os casos de violência doméstica. Para mim, fica muito claro que o que vem sendo feito nos últimos 20 anos não está dando resultado, não está indo para lugar nenhum. Se os casos de violência aumentam, aumentou a lei, piorou a lei, piorou no sentido de ficar mais rígida, né? Agora, esse mês, nós tivemos várias alterações na lei para punir ainda mais os homens, e não está dando resultado. As políticas públicas não existem, a Lei Maria da Penha não é efetiva, o judiciário não é efetivo no cumprimento, e a gente não está indo para lugar nenhum. A gente discute, 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 fala, 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 defende as mulheres, mas não está tendo resultado, porque está combatendo o problema de trás para frente. A gente não combate o problema na origem, na raiz do problema, Uhum. entendeu? O Brasil tem essa mania de tratar as coisas na consequência, mas onde está o problema? Onde nasce o problema? Onde nasce esse homem que está batendo e onde nasce essa mulher que está apanhando? Dentro de casa.
Uhum. Todos os problemas estão dentro de casa. Essa é a minha visão, é a minha opinião, que eu atuo nisso há mais de 20 anos e eu estou vendo que não está dando resultado. A gente Uhum. tem mais mulher apanhando, a gente tem mais homem batendo, a gente tem mais mulheres morrendo, a gente tem mais crianças sendo abusadas e não está dando resultado nenhum. Para onde está indo tudo isso? Esses dados estão nos levando para onde? Porque todas as mulheres que eu atendi aqui no Justiceiras, elas tiveram o quê de atendimento? Uhum. Qual que é o nosso papel no atendimento dessas mulheres? Sinceramente, eu não estou vendo resultado efetivo no trabalho que eu estou fazendo. Que a gente vai, conversa, a assistente social conversa, a psicóloga conversa, eu como advogada converso, oriento, falo o que eu tenho que falar, ensinam os caminhos para ela, mas e aí? A partir daí ela vai caminhar sozinha. A mulher que Concordo está em São Paulo, plenamente, plenamente, a, você tem a, toda a razão. a mulher que está em São Paulo, eu atendi uma até agora do Rio de Janeiro e umas 6 de São Paulo. E elas estão fazendo o quê? Uma, a juíza mandou o cara sair de casa, afastamento do lar. Ele paga o aluguel, ela está desempregada, ele vai sair de casa e ela vai ficar dentro de casa fazendo o quê com uma criança de 6 anos se ela está desempregada? Ele vai sair de casa e quem vai sustentar essa mulher? As medidas são completamente ineficazes. O judiciário é ineficiente. A justiça não está ajudando em nada. Não ajuda, não faz. A lei pode botar 100 anos de prisão para esses homens, que não vai acontecer nada. A gente está tratando o problema no lugar errado. Tem que ser na E educação, né? E até o que a Elia está dentro falando de aqui. casa, você está criando o seu filho para bater na mulher e eu estou criando minha filha para apanhar do seu filho. Está entendendo onde Sim, está o problema? é essa sensibilização que a gente A precisa, né? Lei Maria da Penha fez 18 anos, já teve quantas alterações? E o que ajudou as mulheres? Nada. O homem bate independente de lei, o homem mata independente de lei, ele não quer saber se ele vai pegar 60 anos de prisão, se ele vai pegar 20 ou 40, se ele tiver que bater, matar, ele vai fazer. Não é a lei que proíbe ele, não é a lei que deixa ele de fazer alguma coisa. E o problema, a gente não consegue alcançar o problema, porque são, como a Isadora falou, é relacionamento íntimo. Uma colega aí falou sobre o relacionamento, o caso aí da Cíntia, que eu vou falar o nome, que está em todas as redes sociais do país e do mundo já. E qual é o resultado? Porque o cara não O está preso, dela o vai cara não dar, vai ser preso. Pois o é, o dela vai dela dar vai estar. resultado. Pois é, Mas por por que o quê? dela vai dar resultado? Porque ela é uma pessoa pública, porque o cara é uma figura Porque ela é pública, uma e a pessoa dona pública, porque Maria, que está lá no interior, ela a paga uma dona Maria, que está advogada lá no muito interior, boa, pois é. E aí, como é que aí ficam vai as dar. outras mulheres? Então, Exatamente. nós temos um caso num resultado de 258 mil em 2023. Em 258 mil casos, nós vamos ter uma com resultado. Então, a lei é ineficiente, é ineficaz, a justiça é inoperante, nada está funcionando. Aí nós temos pesquisa. Hoje eu entrei, eu estou até fazendo um estudo, que eu vou trabalhar mais nesse lugar aí da violência contra a mulher, mas eu li todos os dados do IPEA de 1989, me parece, até 2023. Só cresce, 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 aumenta, 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 e cresce e piora, e cada dia está pior. Mas o que está acontecendo?
Ah, porque ela paga uma excelente advogada. E as outras que estão na Defensoria Pública? A Defensoria Pública não está fazendo nada para ninguém, gente. Sim, Eu atuo Andréa, em. a gente realmente tem que Oi, melhorar muito na educação, na prevenção, na sensibilização, né? De todos os É, pares com a agora, é, sociedade. Mas a Andréia, gente eu também vou tem te que ver, dizer. né? Até para isso concluir, mas só para eu encerrar um pouquinho a discussão, depois a gente pode marcar um debate sobre isso, que é super pertinente, e a gente precisa muito falar sobre isso, é muito importante. A gente ter esse olhar também, que não é só apagar o fogo, né? É importante que a gente tenha essa mudança de mentalidade, conversar com os homens, eu sempre falo isso, né? Os homens têm que ser nossos aliados, porque em muitos lugares os homens não vão nos escutar. Então, a gente precisa ver, né, instrumentos que possam incentivar as pessoas na educação da mudança da perspectiva patriarcal, né? Que é o que nossa sociedade vivencia, é a estrutura patriarcal. Então, para desmistificar tudo isso, não realmente não vai ser da noite para o dia. A mesma coisa quando podia fumar em qualquer lugar, a mesma coisa quando a gente não podia votar, quando a gente não podia ter uma conta no banco, quando a gente, para se separar também não podia, o divórcio. Então, tudo isso foi a evolução dos direitos das mulheres. Então, eu acho assim que a gente uhum, não pode Mas desistir. tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer: não é apenas educar os nossos filhos, porque isso é para a próxima geração. Não Neste é, momento, agora, nós temos delegacias, nós temos juízes, nós temos defensores públicos e promotores que são machistas. Então, às total. Por isso que a vezes, gente tem que as votar em pessoas, mulher, as a mulheres gente tem que chegam capacitar a lá. mulher, apoiar mulheres. As mulheres chegam lá e não são atendidas da forma que deveria. Não, com E certeza. é, as colegas advogadas do Justiceiras, eu não sei se estão de mãos atadas por conta do projeto, mas é muito pouco o que é A feito. gente presta orientação, Letícia, a gente não pode judicializar por conta da OAB, é contra o Código de Ética, porque aí a gente vai estar captando clientela, então a gente não pode. Só em casos muito Sim, graves a gente faz, mesmo assim, tem que ter toda a anuência da OAB, entendeu? sim. É bem E aí, complexo. então, vamos lutar por isso, mas não dá para largar a mão dessas mulheres. E o que está A gente tem que acontecendo é não, apoiar isso. largar elas, a gente não. tem que prevenir, enfim, a gente tem que fazer todo esse trabalho de articulação, de incentivação. Agora vamos deixar a Isa É, concluir, porque ela já é 1h30 da manhã lá Países Baixos. Obrigada. Sim, mas é muito importante realmente essa discussão. E eu tô impressionada, assim, tem muita. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas eu acho bom a gente pular, né? Porque assim, também ia continuar instigando assim, a questão, né? Tipo, por que que nas periferias tem tão poucos casos de. é, Tem tão poucos casos de pessoas relatando essa a violência doméstica. Talvez alguém que não falou ainda pode falar, né? É, mas uma fala mais breve, assim, se alguém quiser. Alguém, alguém quer falar rapidinho, gente, mesmo que quem já falou, doutora Andréia ou Letícia, bom, que. o que eu tinha para falar, eu falei. Acho que a gente tem que discutir muito isso aí Uhum, e conscientizar muito mais as mulheres e os homens. uhum, E, tá. como a colega falou aí, mudar, ver se consegue mudar esse pensamento da justiça. Porque na Uhum, delegacia já começa o problema, na audiência, quando tem uma audiência, já existe uma revitimização da mulher nas audiências. Os juízes, na maioria das vezes, não dão medida protetiva, eles negam, eles acham que não precisa. Na própria delegacia, fala: se apanhou por quê? O que que a senhora fez para ele bater na senhora? Essa é a pergunta chave que eles fazem para a mulher, na maioria das vezes. Mas por que que ele te bateu? O que que a senhora fez ou falou com ele que tirou a paciência dele, que tirou ele do sério para ele te bater?
Então, Que ela roupa é você sempre estava usando? entendeu? Mas também com esse comportamento, com essa roupa, com isso, com aquilo, É, falando com ele desse jeito, minha senhora, É sabe? um sistema, Só vai me desculpar, mas até eu batia nas minhas palavras assim comigo, entendeu? Então, é um assim, sistema são com coisas que a certeza. gente escuta. Sim, é um sistema muito. É todo um sistema, não é só a É lei, é cruel, esse sistema quem é tá cruel. fazendo a lei, quem está colocando a lei em vigor, é quem está recebendo a vítima, é a educação, com certeza é algo muito grande, não é uma lei só que vai mudar tudo, apesar da lei ter feito muito, né? Mas com Uhum, certeza é toda uma revolução, com certeza. Mas é também legal, por isso que a gente está aqui, por isso que as justiceiras existem, já é legal ter um espaço de debate nisso, um debate com pessoas de vários estados e tal. E, bom, enfim, tipo, relembrando, né, as zonas os motivos pelos quais eu estava identificando as regiões carentes de serviço e comparando os dois mapas, né, que eu já mostrei, então aqui as delegacias femininas em verde e no outro lado onde tem também a densidade populacional, que é muito importante, dá para ver que assim é quase São Paulo inteiro, né? Então na região oeste, norte, são essas onde está em roxo, na região leste também quase toda essa região e na região sul também, sobra só um pouquinho assim do centro, onde tem as bolinhas maiores, onde tipo as vítimas não estão percorrendo tanto para denunciar, onde não tem tantos casos relatados, onde tem uma aglomeração de serviços muito grandes. E mesmo assim, é claro, isso não significa que as mulheres do centro estão relatando na sua maioria, mas com certeza é alarmante, a falta de suporte para vítimas, na maior parte das regiões em São Paulo. Então, para concluir, as conclusões, né, do artigo são que tem uma grande correlação entre áreas carentes de serviço e baixo índice de casos relatados, claro, porque relatado não significa que esse caso não existe, que não tenha vítimas lá que estão precisando de apoio. E também existe uma grande correlação entre distritos nos quais a vítima se desloca em média por maiores distâncias e o baixo índice de casos relatados. Isso é claro, porque se a vítima tem que pegar 22 quilômetros para chegar numa delegacia, é muito difícil isso acontecer. Se ela pode sair de casa quando se o agressor, se ele não controla ela sempre, é muito difícil, né, percorrer esses 22 quilômetros uhum. para chegar numa delegacia. E quanto mais serviços tipo, de violência por parceiro íntimo disponíveis, maior probabilidade das mulheres relatarem os casos. Isso não significa que as mulheres na região central também estão delatando o caso, tipo, 100% das mulheres estão delatando o caso. Enfim, eu vou falar mais na limitação, o que isso tem a ver, né? E é claro, tudo isso é um indicador, é uma potencial falta. Isso não significa que colocando mais serviço isso vai melhorar, isso não significa que essas regiões realmente são carentes de serviço, é só, tipo, eu estou apontando para uma potencial falta, não significa que existe, né? E, é claro, as limitações, como vocês estavam falando muito bem já, a qualidade do serviço prestado seria uma ótima outra perspectiva muito importante para esse tema, né? Não é só que tipo de serviço tem, mas como que essas delegacias estão prestando socorro, como que os hospitais, as casas de mediação, como que eles estão lidando com esse problema. É claro que isso é mais importante. E também falar sobre outras redes de apoio, que não sejam só o Estado, família, ou a vítima vai para outro estado, ou se ela está delatando em cidades vizinhas. Isso também não está mostrado assim no mapa e é claro que isso também pode ser algo que a vítima consiga sair dessa violência, né? E inclusão também, eu acho que muito importante, inclusão de mais perspectiva das vítimas de diferentes distritos de São Paulo. Então, seria muito interessante poder ter várias vítimas de cada distrito falando sobre a sua experiência, o que que é mais difícil para ela de acessar, qual que é o ponto que traz essa dificuldade, claro, na hora de mapear também isso
eu acho que dá uma outra visão para os mapas. E é isso. Foi essa a pesquisa, e eu queria agradecer a todo mundo pelo debate muito legal e, tipo, enfim, pela colaboração, e foi muito legal fazer essa pesquisa. E eu queria abrir agora para vocês, tipo, perguntarem o que quiserem ou continuarem algum outro tema que vocês acharam interessante ou tirar alguma dúvida, ter alguma crítica. Tô aberta, pode falar, enfim. Muito bom, Isa. Muito boa a pesquisa, os seus olhares, de, que é muita perspectiva de gênero, né? Que é o que as meninas já falaram. Tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é uma perspectiva de gênero, que é justamente para aplicar isso nos julgamentos, só que muitos juízes ainda não têm essa educação imersiva, por isso que a gente também luta para que tenham questões de concurso, a gente está vendo que já está tendo mais questões de concurso, questões do Enem, né, sobre violência de gênero, conectando tudo, a economia do cuidado, a independência financeira, né? Porque é tudo isso que inicia a violência, né, contra as mulheres. É toda essa cultura de que nós somos submissas, nós temos que falar baixo, a gente não pode pedir aumento, que a gente tem que ser calada. E isso tudo vai gerando, escalonando para um crime de feminicídio, né, que é um crime evitável, como a gente sempre fala. E aí, claro, esse seu mapa é perfeito porque quanto mais longe, as mulheres já não denunciam se elas têm uma delegacia perto. E ainda tem um boletim online também, dependendo do crime, né? Elas não denunciam, imagina se elas tiverem que ir para longe, né? Então, por isso também que o pessoal, como a gente estava conversando, né, no Grajaú, o pessoal não denuncia, né? Porque não tem delegacia perto, né? E também tem que capacitar, porque a Maria da Penha, ela é uma boa lei, mas ela tem a questão da aplicação que tem que ser transversal, que é justamente como os justiceiros funcionam. Psicólogos, assistentes sociais, jurídico, rede de apoio, que é aquela mulher que vai fortalecer a vítima, justamente porque ela chega totalmente perdida, ela não sabe nem se ela vai denunciar ou se ela não vai, ela não sabe nem onde ela está. Ela precisa entender primeiro para ela ter coragem de denunciar o parceiro íntimo dela, no caso específico aqui da sua pesquisa. Então, assim, esses mapas são importantes para a gente cobrar políticas públicas, a gente pode fazer um requerimento, a gente pode ver com as meninas também, para a gente trabalhar nesses temas de dados, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Que a gente está, eu estou aqui, eu não sei quem mais está das meninas que estão aqui presentes hoje, mas para a gente movimentar isso, porque é muito importante da gente mostrar, ó, aqui, quando acontece crime de feminicídio, eles falam alguma coisa na televisão, depois, né, continua as DDM sem o aparelhamento necessário, estão falando agora de tornozeleira eletrônica, só que tornozeleira eletrônica é caro. Então, assim, tudo isso a gente tem que ver a viabilidade, e a viabilidade maior seria capacitar mais o pessoal da própria DDM, né? Porque geralmente a DDM é um anexo dentro da delegacia do bairro, né? Enfim, eu já fui várias vezes na Casa da Mulher Brasileira também, já tive que ficar falando, você tem que dar carteirada, porque senão eles não atendem. Enfim, é bem complexo mesmo, como as meninas estavam falando, mas eu acho que como a gente, como você mesmo falou, a gente tem vários voluntários que estão aqui querendo ajudar, e pelo menos a gente consegue, né, aplacar um pouco a dor, né, dessas mulheres que chegam tão desesperadas e ver que tem, muitas não têm nem informação, muitas nem entendem que estão passando por processo de violência, estão sofrendo violências patrimoniais, psicológicas, que são as violências mais que as mulheres não entendem muito, acham que não é, né? Mas depois elas veem que é, e aí quando elas recebem o primeiro tapa ou veem sangue, aí elas, né, tomam tendência da situação. Mas é muito importante esse estudo, a gente pode também trabalhar, fazer até um formulário, ver, fazer outros estudos, né? Outros recortes, nesse sentido, para a gente estar sempre atualizando os dados, pelo menos de 3 em 3 meses, porque deve dar muito trabalho isso aí. Ah, não, se bem que você disse que o mapa é até intuitivo de fazer, né? Não, não é assim, uma vez feito, ficar colocando dado não é nada. Entendi. Tem que Ele fazer um novo, né? não, ele já tá, tipo, o modelo tá lá, sabe? É só colocar, Entendi, é como se fosse uma planilha que tá toda automatizada e você só vai alimentando ela, sabe? entendi. Muito bom, É. muito bom. Alguém quer falar mais algo, gente, para a gente encerrar, deixar a Isa dormir, que amanhã ela tem faculdade. As meninas estão adorando aqui. Obrigada, gente. É, Muito obrigada a você, Isa. Pode, se quiser falar alguma palavra final. Nós que agradecemos a sua presença. Vai ficar gravada, depois a gente vai compartilhar nos grupos. E vai ficar no YouTube também, quando você quiser compartilhar.
Obrigada, viu, Cris? Gente, muito obrigada. Eu gosto muito das Justiceiras e eu acho que é um trabalho muito legal, que eu fico feliz que eu posso também fazer de longe. E é isso, é muito difícil, tipo, machismo é muito intrínseco, mas eu acho que enquanto a gente puder pensar numa alternativa para amanhã, a gente vai empurrando isso para frente e vai, enquanto tiver uma, duas pessoas aqui falando sobre ser contra isso, a gente também está sendo contra esse sistema, sabe? Então não é algo que vai acabar amanhã, a gente infelizmente não vai ver isso acabando, mas com certeza está muito melhor do que já foi para as nossas antepassadas e é sobre Com continuar. certeza. E ver você tão jovem, tão engajado, oxigena a gente também, que já está há mais tempo aí na linha de frente. Deixa a gente muito feliz, ainda mais seu colega também, é que ele não ia falar inglês, nem ele entender e nem algumas de nós iríamos entender, mas é muito legal ter homens e jovens feito vocês dois fazendo esse trabalho tão bonito. A gente fica Obrigada. muito feliz. Obrigada a todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite, Até Ida, bom descanso. mais. Obrigada, meninas, até a próxima. Obrigada a todo Vou mundo, gente. encerrar. Um beijo, gente. Boa Beijo. noite.